Oi, gente. Olha só, a gente vai agora conversar com o Marco. O Marco é um investidor anjo e vai falar um pouco para a gente sobre as coisas do que o investidor procura, etc. Então, Marco, super obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. E vamos lá, conta um pouco aí da sua trajetória, né? E como é que é essa história e de onde é que você tirou essa ideia de ser investidor anjo? Obrigado, obrigado a todos para poder ter esta oportunidade. Eu sou sócio de uma empresa de anjos investors. É uma rede de investidores anjos que procura startup para investimento. Nosso trabalho realmente é aquele de selecionar startup para os investidores anjos. Como iniciou tudo isso? Iniciou assim, uns 7, 8 anos atrás, a gente fundou a primeira associação anjos privada do Brasil, e era muito tudo iniciante, tudo no início. Eu lembro também que as primeiras nossas reuniões com os empresários eram, a gente falava, somos investidores anjos, os investidores nos falavam que já falaram com testemunho de Jeová. Então, ponto tal era isso. Então, realmente, agora o ecossistema melhorou muito, está crescendo e a gente está realmente onde se o investidor anjo é importante falar onde se encontra na cadeia da startup. Ele se encontra depois a primeira aceleração. Então, o anjo entra realmente para ajudar a empresa a crescer. Então, o que acontece? Quando, dizemos assim, o dinheiro do smart money precisa e também quando o empresário vai precisar também de, além do investimento financeiro, também alguém que abra as portas, alguém que ajude do ponto de vista prático a empresa. Então é exatamente o momento em que os alunos vão terminar o AWC, que é o momento em que a primeira aceleração aconteceu e aí eles vão, e já possivelmente, se Deus quiser, fizeram a primeira e segunda venda, certo? Então é o Exatamente. momento perfeito para o anjo. Exatamente isso. O anjo entra exatamente quando a empresa já tem um modelo de negócio definido e tem já um cliente testado, ou faturando, ou que gostou da ideia. Bacana. E como é que você escolhe um investimento para fazer? O que você procura? O que você olha? Sei lá, gosta mais de tecnologia? É pela área? Enfim, por Na que te realidade, motiva? na realidade é que a nossa tese, dizemos assim, de investimentos é uma tese que foca muito, obviamente, em ideias inovadoras, mas também em algo que seja baseado, possível executado no Brasil, assim, que seja algo ligado realmente à realidade brasileira. Então, quando eu falo isso, é algo ligado às necessidades, às dores do mercado brasileiro. A gente acredita muito nisso e acredita em particular também em empresários, empreendedores, que focam isso ao 100%. Não gostamos de gente que de repente usa uma startup para uma solução alternativa e temporânea. Isso é muito importante. A nossa escolha, além da ideia, é muito importante também o perfil do empresário. Empresário comprometido, empresário que realmente é disponível e aberto também. Não Essa adianta. história de precisar de final de semana ou das 6 à meia-noite não rola muito, então. É uma dica, às vezes, quando tem as apresentações, porque como a gente praticamente faz o processo é feito inicialmente através, realmente, a gente vai em evento como aquele de vocês, em outros eventos de aceleradoras, e depois também, em paralelo, a startup nos envia uma apresentação. E nessa primeira etapa a gente avalia, faz uma primeira análise, avalia realmente digamos, se tem consistência, especialmente se tem uma tese relativa de monetização, e depois chama os empresários para um pitch, uma conversa. Então, nesse momento, é muito importante o empresário ser verdadeiro, ser um empresário também que demonstra muita determinação e falar verdade, entendeu? Porque depois o investidor gosta realmente de ter um parceiro, não é um investidor financeiro, é um investidor que
acompanha, a gente tem entre a nossa rede investidores que escolhem o projeto porque gostam do tipo de projeto, não porque querem fazer um investimento financeiro como se fosse um banco. Apesar que é sempre um empréstimo, mas isso assim atrai pessoas que querem realmente ajudar e querem também uma alternativa de investimento. E para que uma startup precisaria desse investimento? Eu acho que isso é uma pergunta provocativa, muito interessante, por duas razões. Às vezes, em teoria, a startup nem precisa, às vezes, de investimentos como ela pensa que sejam. Ou seja, muitas vezes você faz tudo na tese de investimento que a gente derruba, porque em determinados estágios da startup precisa priorizar. Qual é a priorizar? Significa realmente, uma vez que você tem um modelo de negócio desenvolvido, você também precisa ter foco. E, normalmente o foco nesta fase é aumentar o número de clientes. Normalmente o número de clientes. Então, o anjo entra neste trabalho, além do investimento financeiro, também nesse trabalho de Smart Money. Smart Money significa realmente, você, por exemplo, precisaria contratar um experto de marketing ou um experto de administração, que é caro para uma startup. Você pode ter um anjo que faz isso em troca de uma participação, faz isso em troca de realmente uma possibilidade de ter um investimento em uma empresa. Então tem este tipo de troca e também é importante porque abre as portas para potenciais clientes. E em termos de participação e de investimento, o que seriam números típicos para um anjo? Um número típico, o anjo é sempre importante salientar que o anjo entra sempre em uma participação minoritária, não supera o 15%. Isso é a teoria que o anjo no mundo tem. A gente sabe por quê. Porque o investimento em startup é um investimento de alto risco. Então, o investidor anjo prefere investir em várias startups para fracionar o risco. Isso é uma parte. E outra parte importante, que o investidor anjo não quer interferir no dia a dia da empresa. Ele quer ser um mentor, quer ajudar, mas não quer condicionar. E também tem uma terceira parte muito importante, que é visando também ao futuro da startup. A startup crescendo, a startup vai precisar lá na frente de ter um planejamento financeiro. Se crescer, vai ter outros tipos de investidores. Então, se você já entra com uma capital muito forte, uma participação muito alta, depois não vai sobrar nada em relação a potenciais outros investidores que precisa para a empresa crescer. Se fala muito de dinheiro, então, pelo que você está dizendo, a parte do mentoring, a parte de orientação é uma parte também bem importante do que o anjo faz, é isso mesmo? Sim. A gente normalmente sempre fala com o investidor anjo. Tem uma parte realmente... como funciona? Acho que os nossos amigos que nos escutam têm que um pouco saber a dinâmica. A famosa valuation, a avaliação da empresa, é teoricamente muito difícil, se não impossível, uma empresa que não tem um histórico de faturamento. Então, como a gente trabalha? Normalmente, neste estágio, a tendência agora é a avaliar a necessidade da empresa em termos de aporte financeiro e também fazer um trabalho em relação à necessidade de aporte Smart Money. Ou seja, a empresa precisa de um profissional que ajuda na área jurídica. A empresa precisa de alguém que abra as portas em determinada empresa. A gente precisa de um técnico de TI que desenvolva isso. Se a gente fizesse um cálculo da folha salarial, seria absolutamente muito complicado para a empresa desenvolver. E também contratar, do ponto de vista assim, pessoal freelance, teria também algum risco em relação realmente a gente sabe, ao nível trabalhista. Então, o que acontece? A Smart Money também ajudar nesse lado, ajudar também em algo realmente
que ajude a empresa nesta fase de crescimento, onde não tem uma definição específica ainda das necessidades, seja em termos de funcionários, em termos de colaboradores. Então ela precisa mais de gente que realmente abra as portas, entenda também o negócio, saiba também que de repente, e ajude em particular o empresário a focar no negócio dele. Muitas vezes a gente viu que empresários têm ótimas ideias, mas depois não conseguem executá-las. Ou têm ótimas ideias, mas não conseguem vender. Então o que acontece? Por quê? Porque eles começam a se concentrar em uma série de atividades que não são deles. Então o que acontece? Por exemplo, atividade de financiamento. Isso é grande complicação, porque obviamente o empresário, a estrutura enxuta, ele procura grana para, digamos, se sustentar. Então se ele começa a perder o foco, ele começa a perder o contato com o cliente, porque não pode ser feito um clone dele, isso fica complicado. Entendeu? Legal. E qual que é o momento certo para se procurar um investidor anjo? É logo depois da primeira venda? É mais ou menos como eu acho como a gente falou, acho interessante, investidor anjo sempre procura um pouquinho conhecer a empresa quando já, digamos assim, já passou de uma apresentação em PowerPoint a algo de mais concreto. Isso é o primeiro passo. Então, a nossa sugestão é, quando você tem já um modelo de negócio testado com um cliente que já está utilizando a sua ferramenta, que não seja um parente, mas isso é o momento certo para falar com o investidor anjo. Isso assim, porque o investidor anjo gosta realmente de avaliar este tipo de situações. Você poderia também fazer antes, só que o problema é que você vai queimar digamos assim, o contato, porque olha, se vou muito cedo, eu vou avaliar que tenho ainda uma situação de volta mais tarde. Então, melhor você testar internamente ou usar, às vezes, investidor anjo também para alguma atividade inicial de mentoria. Agora, quando passa em vez do investimento, porque o investidor anjo investe sempre em grupo, não investe sozinho. Você fala sempre de co-investimento. Então, realmente um grupo, por exemplo, o LAS que faz? LAS realmente junta os grupos de investidores anjos. Então, representa um grupo de investidores anjos. Então, isso realmente é um relacionamento que começa a ser desenvolvido com uma tese onde a startup já tem um faturamento, onde você pode depois estimar uma receita lá na frente. Então, realmente, anjo entra nesta fase já quando tem um cliente disponível. E esse processo é um processo rápido? Boa pergunta. Conversar e já Boa pergunta. Acho que primeiro o contato é rápido, mas depois é um namoro. Agora, depois virar casamento, demora, tem muitas reuniões. Por quê? Porque, lógico, estamos falando de dinheiro de pessoas que não são milionárias. O investidor anjo é um investidor que, em vez de investir em um negócio próprio, às vezes, gosta de investir nesse tipo de alternativa, uma alternativa que agora foi viabilizada há pouco tempo, e também ultimamente o governo fez um contrato de participação, então isentou o investidor anjo de ter um problema, digamos assim, trabalhista no investimento, então está ampliando. E também porque, junto com a crise econômica e a queda dos juros, não tem muita oportunidade de investimento. Então, é melhor, de repente, apostar em uma startup de gente nova, de gente inovadora, de gente realmente que tem muita vontade de se desenvolver. Isso a gente normalmente fala isso, entendeu? Então, tem uma migração agora de pessoas que antes investiam na renda fixa, procurando alternativas de investimentos. Então, nesse momento, a gente acha que, apesar da situação, obviamente, de economia patinando no Brasil, que seja um momento oportuno para investir em startup. E do namoro até o casamento, você diria que são os 4 a 6 meses? 3, 4 meses, entendeu? 3, 4 meses. Também o investimento, normalmente o investimento feito sempre definindo algumas prioridades, ou seja, como eu te falei antes, é importante salientar quanto a startup precisa
em determinado estágio de desenvolvimento dela. Muitas vezes, as startups, especialmente, são apresentadas justamente com planos ousados. É justo, porque o empresário tem que ter ousadia, mas também tem que ter pé no chão. A gente normalmente brinca, mas fala, você pode pensar Libertadores, mas primeiro tem que fazer o ponto para não ser rebaixado. A gente fala isso, mas é muito importante isso, porque demonstra a seriedade da startup a se pagar as primeiras continhas. E isso é uma coisa que realmente enche os olhos do investidor. A capacidade de startup se o startup consegue vender uma solução para um cliente, é muito mais fácil vendê-la também para o investidor. Porque fala, nossa, o cara investiu, então entra na situação de não tenho medo de perder o investimento, tenho medo de perder a startup. Isso é quando sai este negócio que é muito interessante. E você falou que o anjo entra em grupo, então eu tenho que ir com várias pessoas, sei lá, 5, 6 pessoas conversando com cada uma, ou tem uma reunião, como é que isso funciona? Não, na realidade como normalmente se trabalha. São feitos digamos assim, seleção de empresa, uma vez que a empresa é selecionada, vamos fazer uma reunião presencial com o empreendedores e depois vamos fazer normalmente um fórum onde as empresas se apresentam, 4, 5. Depois, uma vez que as pessoas gostarem, você vai fazer uma reunião com eles. Mas tem sempre o representante, ou seja, a gente depois representa um grupo de investidores. Ah, legal, não é um contra muitos, não, tipo de um líder do, do investimento. Sim. E também isso depois acompanha, porque realmente o investidor anjo não é um investimento one shot, não é um investimento só de uma vez só. A gente, por exemplo, a startup, vamos imaginar que precisa de 100 mil reais. É feito mútuo conversível, ou seja, um contrato de mútuo empréstimo conversível. Por quê? Porque pode ser trocado em equity, em ações da empresa. Agora, o mútuo, depois, é pago de acordo com as parcelas, que são definidas de acordo com a atividade executada da startup. Então, isso por quê? Porque isso é importante para os investidores acompanhar o desenvolvimento da startup e também o empresário saber como utilizar este dinheiro. Ah, entendi. O dinheiro não é entregue de uma vez. Ele vai sendo entregue aos poucos. Normalmente é importante trabalho. É importante definir muito o que precisa o dinheiro, não? Porque normalmente a gente vê tese de investimento, não, precisa de dinheiro para o escritório, para a secretária. É importante focar em particular na empresa, porque pessoas têm que se lembrar que o investidor anjo é um investidor minoritário, não paga o salário para o empresário, paga o desenvolvimento da empresa. Isso é importante, então não é para o empresário colocar prolabore, tudo isso, porque entramos em 15, isso é muito importante quando o empresário faz a apresentação, ele tem que focar, mesmo que depois a gente sabe que este dinheiro na parte vai para o empresário para custar seus custos, mas trabalha muito. Por exemplo, você está desenvolvendo uma plataforma, coloca o dinheiro para desenvolver melhor a plataforma, coloca o dinheiro para aumentar o número de clientes. Isso é importante, porque se você coloca, escritório X, aumentar de equipe Y. Comprar um computador novo não rola. Pode ser também, mas é muito importante a tese, ou seja, o investidor vê. É também importante o investidor ver quando a empresa vai escalar, ou seja, quando ficar no 0 a 0, a gente precisa de dinheiro para depois aumentar 5% por ano. Fala, tá bom, isso não é um plano usado, não? Então, muitas vezes, quando a gente fala de ter plano usado com o pé no chão, é realmente ter essa possibilidade de você também estimular o investidor para falar, nossa, esse cliente pode crescer muito, então eu vou investir. E, normalmente, o investidor anjo que gosta vai também um follow-on, ou seja, vai investir mais. Então, por quê? Porque realmente a participação depois é algo, se a empresa se valoriza, que o investidor gosta de ter mais. Quando eu falava antes de avaliação da empresa, a tendência atual é definir um valor de aporte, estou falando sempre a nível de anjo, ou seja, de early stage, e depois, no próximo round de financiamento e captação, definir quem vai definir o valor da empresa, os investidores futuros. E sobre esta base, se, por exemplo, eu investo 100 mil e lá na frente
os grupos de investidores que faz segundo round vai avaliar a empresa 1 milhão, eu tenho 10% desta empresa. Então, isso é aberto a uma avaliação que é determinada lá na frente, porque justamente no primeiro estágio seria absolutamente muito difícil e também complicado avaliar uma empresa logo. Então eu poderia ser muito esperto e avaliá-la muito baixo e você perder lá na frente, ou você me valorizar muito uma empresa que neste estágio não vale isso. Pode ser que lá na frente vale, mas uma empresa não vale. Então eu acho que o investidor anjo, o empresário tem que entender que quando tem uma abordagem com o investidor anjo é um parceiro para crescer junto e na segunda round de financiamento, ou seja, para crescer junto e aumentar o faturamento. Não é um negócio, não é um parceiro financeiro, não é um banco, não é um venture capital, não é um fundo. Por quê? Porque o investidor anjo procura opções, não procura ativos. Eu estou comprando uma opção de uma empresa que pode crescer, não estou comprando um ativo. Ativo ainda não é nada, é só eu estou investindo no empresário. Isso é muito importante. O empresário, nós investimos realmente nas pessoas. É isso. Você tem uma ideia maravilhosa e a pessoa não é aberta, não dialoga, não fala com as pessoas, fica fechada, a gente com certeza não vai investir. Bacana. E formalmente como é que isso acontece? Tem um contrato? Sim, agora é bom esta pergunta. O que acontece? Até dezembro, 1º de janeiro, foi sancionado com a mudança da lei da Simples o contrato de participação. Ou seja, na Simples foi introduzido o papel do investidor anjo. Ou seja, agora, oficialmente, o investidor anjo entra como potencial investidor de uma empresa limitada. E isso é importante por quê? Porque isso tem dois pontos. Primeiro, do ponto de vista do investidor anjo, tem uma proteção, que não é da pouco, porque antes qualquer investidor, mesmo de 1% de uma empresa, que esta empresa tivesse problema, tem que responder com o próprio patrimônio. A partir desta lei, o investidor anjo responde só para o patrimônio investido, não o patrimônio próprio. E também é importante para o empresário, porque sabe que tipo de investidores eles têm. Ou seja, já no contrato está escrito investidor anjo. Não é, de repente, alguém que entra, fala que é anjo, depois é diabo, não sei assim. É claro que isso é muito importante, mas praticamente feito um contrato, onde tem um contrato de participação, é definido um valor de captação. Sobre esta captação é feito uma potencial, digamos assim, avaliação de empresa, ou seja, você fala que a empresa pode valer X, e depois lá na frente o investidor pode ter a opção de fazer uma opção de equity, entendeu? Então, tem situações assim que o investidor anjo pode ainda desistir, ou seja, de entrar na empresa, mesmo fazendo o aporte. Ele faz o aporte, depois desiste, porque na realidade definiu que a empresa, de repente, normalmente desiste se a empresa não se está desenvolvendo. Uhum. Mas é isso. Como é contrato, são contratos rápidos. São aqueles contratos de 200 páginas? Ou não, graças a Deus não. Simples? Não, são relativamente simples. Um ser humano normal até consegue humano. A gente passou anos que 8, 9 anos atrás, grandes investidores de startup eram os advogados, porque realmente não tinha nenhuma absolutamente tipo de contrato testado. Agora, graças a Deus, isso é fácil. A gente também tem muitos modelos, isso não é difícil. Eu acho que a coisa mais difícil não é a parte burocrática. Eu acho que o empresário tem que se focar muito na parte de gestão, demonstrar também que ele realmente é capaz de desenvolver uma tese de investimentos para o investidor que seja completa. Ou seja, você pode colocar às vezes errar, a gente também viu, todos os bancos erram, basta ver agora. Uhum.
a Brexit, o Trump, todo mundo era. Mas é importante para o investidor que o empresário apresente uma tese do início ao fim do seu negócio. Eu preciso disso, eu quero chegar lá. Depois, mesmo errando, a gente vê que as pessoas, o empresário tem uma tese de investimento focada. Eu quero chegar lá. Não, se recebo isso, vou fazer isso. Se não recebo isso, não. Faça o seu trabalho. A gente normalmente sempre faz esta pergunta. Se você, independentemente do dinheiro, o que você faria agora para aumentar a sua base de clientes, para fazer crescer sua empresa? Essa é a grande pergunta que a gente faz. E muitas vezes não tem resposta. As pessoas ficam meio, não sei, as pessoas é 2 milhões, 3 milhões. O cara não tem. Então, isso é importante ter exatamente este foco, porque senão, e também pensar que é algo que você vai definir. Sim, com o tempo, é importante acompanhar o cliente, mas também começar também a bater a porta com os clientes. Não é só uma venda via internet, é uma venda também corpo a corpo. Você também falou a tese de investimento, a gente privilegia o B2B. B2B, especialmente porque o B2B2C, ou seja, mas privilegia isso, porque a realidade do Brasil é isso, então, e também o budget de exposição é muito baixo, então é muito mais fácil você procurar um cliente, pessoa jurídica, para convencer ele a ter uma solução, este cliente, pessoa jurídica, ter depois uma base de cliente, pessoa física. A gente sempre, como investidores, privilegia sempre esta abordagem, B2B. Pode ser que às vezes tem negócio B2C, mas normalmente é um B2B2C. Bacana. Tem outra coisa interessante que você falou, que é bom, acho que até frisar, né? Que é o quê? É que o anjo, ele não vai definir o que o empreendedor vai fazer. Quem Exatamente. O empreendedor vai fazer é o empreendedor. Exatamente. Então, o anjo concorda ou discorda. Exatamente. Né? E acho que mais que concorda e discorda, o anjo quer aportar, quer somar. Quer ter essa certeza. Quer somar, né? quer somar. Essa firmeza. Exatamente. Às vezes entra em algo que às vezes o empresário, por falta de experiência, quer ajudar. Por exemplo, a grande falta de experiência que a gente encontra é também no fechamento de contratos com clientes pessoa jurídica. Muitas vezes a abordagem do empresário, por falta de experiência, é muito assim ingênuo em relação a empresas que às vezes se interessam desde as soluções só para chupar as informações. Então, não, muda a solução, e continua falando com o gerente, né? E depois não vende nada. Então, fala, você tem a solução, acabou. Também esta história de customizar, de personalizar, esquece. Tem uma solução e vende. Não pode fazer de perder o tempo por cada potencial cliente a mudar a sua solução, a colocar mais features. Se isso é boa, está boa para todos. Não pode... Isso é uma tendência. Não, o cliente me pediu isso, vamos mudar isso. Então, gasta de equipe, gasta disso. Mas isso aqui impede, lá na frente, de ter uma tese de escalar. Porque se eu, cada 5 minutos, para um cliente, mudo uma solução, é um custo absolutamente elevadíssimo. Então, isso vai bem na linha do que a gente tem falado com o pessoal, né? Que é, assim, quem deve dizer o que faz o seu produto e para que ele serve é você, que é o empreendedor, não é o cliente. Então, quando está na negociação de bater o martelo, isso é a solução. Por isso a gente sempre fala, testa antes, faz muita pesquisa, bate a porta dos clientes, mas uma vez que você define o seu modelo de negócio, vai e não para, porque senão vocês ficam... O negócio de customizar, o negócio de personalizar, nesse caso, personalização não pode existir. Ou seja, você tem que ter várias características para agradar o seu cliente. Mas porque senão você vira, exatamente, fornece uma solução para o cliente, mas não fornece a solução para a sua empresa ser rentável. Isso é o grande problema. A cliente gostou? Bacana, isso é importante aceitar, mas depois a sua empresa ter lucro disso, porque senão você faz a beneficência portuguesa, mas a sua empresa quebra. É isso que normalmente a gente fala isso. Entendeu? Bacana. E como é que você vê e compara o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil? Porque a gente lê muito dos Estados Unidos. Tem um pouco de mito, acho. Lá obviamente tem um mercado que tem uma maturidade bem maior. E eu acho que aqui realmente vai precisar um pouco de tempo. Eu também tenho experiência da Europa, da Itália, por exemplo. Isso vai acontecer.
é um movimento que vai acontecer. É tudo muito positivo, entendeu? Está correndo aqui, você está vendo aqui, lá tem uma outra teoria, uma outra realidade, mas acho que também aqui é interessante. Bacana. Marcos, super obrigado. Imagina, foi uma conversa muito aqui. boa. Gente, vamos lá. A gente pode ter aí outras perguntas, e então manda aí perguntas para a gente sobre esse assunto, tá bom? Obrigado. Abraço grande. Obrigado. Obrigado.